Quando todo mundo parece ter a vida financeira resolvida, menos você. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma sensação que eu sei que muito de vocês já tiveram. Vocês já sentiram como se fosse a única pessoa no mundo que não consegue se organizar financeiramente? Como se todo mundo ao seu redor tivesse nascido sabendo lidar com o dinheiro e vocês perderam essa aula na escola, na vida. Sabe aquela sensação de quando você vê uma amiga falando tranquilamente sobre investimento, sobre rentabilidade, ou quando um colega comenta assim casualmente que está juntando dinheiro para a terceira viagem no ano, que está viajando, que está comprando casa, carro, e aí você fala, cara, como assim? Como é que tá todo mundo conseguindo fazer as coisas e eu não? Será que eu tô vivendo no mesmo lugar que essas pessoas estão vivendo? Ou pior ainda, quando você tá numa roda de conversa e o assunto vira dinheiro, e aí você fica fingindo ali que entende, dando risadinha nervosa, mudando de assunto meio rápido, possivelmente porque você tem ali uma vergonhazinha de admitir que a sua relação com o dinheiro é uma completa bagunça. Eu já passei por isso. Sim, sim, sim. Contadora, planejadora financeira, mas antes dessa, dessa virada na minha vida, eu já passei por isso. E eu posso te garantir, não é só. E eu posso te garantir que não é só com você. Na verdade, essa sensação de todo mundo consegue menos eu é mais comum que você imagina. Então, hoje a gente vai desconstruir essa ilusão juntos. Vamos falar sobre por que parece que todo mundo tem a vida financeira resolvida, porque você se sente inadequada e principalmente como sair dessa comparação que só te prejudica. Cá, um spoiler. A maioria das pessoas está fingindo que tem controle de tudo, que tá tudo sob controle. E às vezes tem tanto controle quanto você. Já parou para imaginar isso? Primeiro a gente vai falar dessa ilusão das redes sociais e das aparências. Vocês sabem bem que as redes sociais são uma vitrine, certo? E como é uma vitrine, eu não vou colocar na minha vitrine a peça de roupa mais feia que eu tenho, a peça rasgada, fora de moda, né? Então ninguém vai vir aqui, ninguém não, mas a grande maioria das pessoas não vão postar um story de desespero, de meu Deus, vou aqui fazer mais uma dívida porque eu paguei cartão com cartão. Ninguém vai compartilhar o print da conta bancária no vermelho, né? Às vezes tá no menos negativo lá pros cafundós. Mas a aparência no Rios tá aquela coisa perfeita, rica, tô rica, nasci rica, tamo rico, né? Ninguém faz um Rios sobre não conseguir se organizar, de não conseguir ter pago a fatura, de não conseguir ter pago o fornecedor. Mas tá lá, bancando a fina, a egípcia, né? O que que a gente vê? Posts sobre minha segunda viagem, investimento que deu certo. Olha, teve muita gente no investimento aqui que teve agora que se lascou, porque entrou na onda de pessoas que só queriam vender um investimento e perdeu muito dinheiro. A vida financeira perfeita, editada e filtrada. Mas deixa eu te contar uma coisa que já aconteceu comigo na consultoria e que isso, de certa forma, me abriu os olhos, tá? Eu tive uma cliente que ela estava assim, se sentindo muito mal. E ela falou comigo, cara, eu vejo no Instagram de uma certa pessoa, ela trabalha assim, próxima a mim, né? E ela tá sempre viajando, tá sempre comprando coisas, parece que tem dinheiro sobrando. E eu aqui, meu Deus. E eu aqui ganhando até mais que ela, mas não consegue sobrar um puto no meu bolso. Sempre apertada, sempre com a corda no pescoço. E adivinha só? 2 semanas depois, a tal fulana, ela veio e me chamou aqui no direct. Ela estava super endividada, usando cartão para pagar cartão, mas precisava bancar o lifestyle no Instagram porque ela precisava passar para as pessoas
que ela estava com uma condição financeira muito boa para vender um produto dela. Gente, isso é o ó. Isso é o cúmulo do absurdo. Você vendeu uma ilusão. Mas isso acontece. Isso acontece mais do que você imagina. As pessoas que parecem ter tudo, tá tudo lindo, tudo perfeito, e que gente, nem sempre estão. Às vezes a pessoa está se afogando por dentro. Pensa aí nas pessoas que estavam postando e viaja para tal lugar e compra isso e vai fazer isso em família e paga para todo mundo e agora sumiu. Sabe por que sumiu? Porque agora tá endividado. É exatamente por isso. Nossa, lembra aquela pessoa que ficava postando isso no Instagram? Não tô vendo mais. O que aconteceu? Tá endividado. Porque precisou fazer dívida para bancar um status que não era real. E você aí se culpando por simplesmente estar vivendo sua vida real. E tem mais uma coisa. Mesmo as pessoas que realmente estão bem organizadas financeiramente, vocês sabem que elas não mostram tudo, né? Vocês sabem que elas não mostram todo o processo. O tempo que levou, os erros que cometeram, as noites pensando em estratégias, se organizando, priorizando. Vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Muita gente teve muita briga no relacionamento por causa de dinheiro até achar um caminho. Agora a gente vê só o resultado final. É como olhar para alguém tocando piano lindamente e pensar: nossa, que natural! Olha, e ignorar completamente as milhares e milhares de horas que essa pessoa se dedicou a aprender. E aqui está o ponto. Quando você se compara com a versão editada da vida de outras pessoas, você vai sempre se sentir inadequada. Sempre, sempre. Agora a gente vai falar sobre algo que raramente é discutido: vergonha financeira. Quantos de vocês já mentiram? Real, não precisa falar aqui no chat, tá? Mas quantos de vocês já mentiram sobre a sua situação financeira? Já falou que não podia sair porque estava cansado, mas na verdade estava sem dinheiro. Já inventou desculpa para não viajar, já inventou desculpa para não ir num evento, numa festa, justamente porque estava sem dinheiro. E eu sei, é difícil admitir, mas essa é a realidade para muita gente. E vocês sabem por que a gente faz isso? Porque existe um estigma social enorme em torno da dificuldade financeira. Na nossa sociedade, ter problema com dinheiro é visto como falha de caráter, como se fosse preguiça, burrice, falta de responsabilidade. Então a gente esconde, finge que tá tudo bem, sofre sozinha, vai fazendo malabarismo aqui ou ali, porque o que vão pensar de mim? O que os meus amigos vão falar de mim? O que os meus colegas de trabalho vão pensar? O que a sociedade vai pensar? Ah, para eu gravar um vídeo eu preciso estar num estúdio Master Blaster. Não! Isso é uma mentira cruel. Ter dificuldade com o dinheiro não diz nada sobre quem você é como pessoa. Diz sobre a sua educação financeira que você recebeu, sobre os modelos de educação financeira, sobre os modelos de lidar com o dinheiro que você teve, foi sobre as suas circunstâncias, as suas experiências que você viveu. E principalmente diz como a nossa sociedade trata o dinheiro como um tabu. Quantos de vocês já aprenderam sobre educação financeira, mas educação financeira mesmo na escola? Quantos de vocês tiveram pais que conversaram abertamente sobre o dinheiro na sua casa? E quantos de vocês não tiveram os pais que brigavam pelo dinheiro? Ou um que gastava demais e endividou, ou outro que poupava demais e aí não deixava, não tinha roupa, não tinha nada, e agora que você é adulto, tem o seu dinheiro, você fala: agora eu vou ter tudo que eu não tive lá. Minha mãe só deixava eu comprar uma peça de roupa por ano. Então agora eu vou ter todas que eu quiser, porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. A grande maioria esmagadora de nós não tivemos uma boa educação financeira. A grande maioria cresceu ouvindo: dinheiro não se discute, dinheiro é coisa de adulto, você não precisa preocupar com isso agora, dinheiro é sujo, dinheiro que vai fácil, vem fácil, vai fácil. Que só rico, que só gente desonesta que enriquece.
impossível enriquecer sendo uma pessoa do bem. Isso tudo são crenças. E aí depois espero que a gente vire adultos sabendo, ó, plim, lim, pim, pim, magicamente como é que a gente vai lidar com o orçamento, investir, imposto, financiamento, crescer um negócio, montar uma clínica. Na escola a gente não é preparado para isso. Na faculdade a gente não é preparado para isso. Nós somos preparados para sermos funcionários. A gente não é preparado para ter um negócio, a gente não é preparado para saber lidar com o banco. A gente não é preparado para entender como é que o banco funciona e fica empurrando coisa em cima da gente sem a gente ter capacidade financeira. Por exemplo, tenho certeza que você suponha que a sua renda hoje é menor do que o limite do seu cartão de crédito. Por exemplo, você ganha 5 mil reais e você tem um limite de cartão de crédito de 10, de 12, de 15. Aí o que você faz? Você usa o seu cartão de crédito como extensão da sua renda. Daqui a pouco você só pode pagar cartão de crédito. Você está devendo mais o cartão de crédito do que o seu salário pode pagar. Isso é uma responsabilidade do banco. Mas por que o banco faz isso? Porque ele quer viver de juros. Ele sabe que você não vai conseguir pagar. Você é trouxa de ir lá e usar o negócio todo. É como você esperar que alguém seja um excelente motorista sem nunca ter tido uma aula de direção, cara. Não faz sentido. Agora, e aí, como que você quer controlar o seu dinheiro se você nunca olhou para o seu dinheiro de forma estratégica? Você nunca olhou para você, você nunca soube, ninguém nunca te ensinou. Só te ensinou a anotar, pôr no caderno e falar tanto de aluguel, tanto de água, tanto de luz, eu recebo tanto, vai dar para pagar. Não, uma conta aqui não vai dar, vou ficar devendo alguém. Isso não é planejamento financeiro. Me poupe, te poupe, nos poupe. Isso você só tá mostrando para onde o seu dinheiro vai. Agora, na minha consultoria, uma das primeiras coisas que eu trabalho com as pessoas é a questão dos hábitos. Porque enquanto você estiver se julgando, enquanto você estiver no piloto automático, enquanto você se te culpa e vergonha por não saber, por N coisas, você não consegue abrir a sua mente para aprender de verdade. É como eu tentar estudar para uma prova enquanto alguém fica falando. Você é burro, você não vai conseguir. Todo mundo sabe isso, menos você. Não funciona pra você, que é muito difícil. Cara, qual que é a chance disso funcionar? Isso não vai funcionar. Você tem que silenciar essa voz aí na sua cabeça e ó, abrir a mente para outras coisas. E sabe o que piora toda essa situação? A forma como o mercado financeiro trata essa questão. Os métodos tradicionais de planejamento financeiro são feitos como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo tivesse a mesma história com o dinheiro, os mesmos medos, as mesmas crenças, as mesmas capacidades de lidar com o número, as mesmas capacidades de decisão, a mesma autonomia financeira ou não. Eles te entregam fórmula mágica de 50% para gastos essenciais, 30% para desejos, 20% para poupança. Pronto, vida resolvida. O que eu quero mais? Óbvio que isso não funciona. Mas se você teve um trauma financeiro na infância, e se você associar economizar com privação, e se você tem ansiedade com números, e se sua renda é irregular, você trabalha, mas você não é CLT, você tem uma empresa. Hoje tem, amanhã não tem, depende da demanda, depende da sazonalidade. E se você tem dependentes para sustentar, e se acontece uma emergência? E se surge uma oportunidade? E aí? Como é que fica 50, 30, 20? Ah, mas é só ter disciplina. É só seguir o método. É só anotar. Como se disciplina fosse um músculo que todo mundo nasce com o mesmo tamanho. Como se você fosse uma IA que fosse lá e preenchesse o raio da planilha. Isso me irrita profundamente, poxa. E quando você não consegue seguir essa fórmula rígida, praticamente ninguém consegue seguir isso por muito tempo, tá? Só pessoas altamente disciplinadas. Qual que é a conclusão que você tira? Ah, o problema é meu. É eu que não tenho força de vontade suficiente, eu que sou desorganizada, eu que não presto, eu que isso, eu que aquilo. Gente, isso deixa a gente muito revoltado, porque não é verdade. O problema não é você em si. O problema é que você não foi ensinado para. E aí, método genérico aplicado a pessoas, que as pessoas são únicas e complexas, o negócio não bate, não dá um match.
É como você ter o mesmo remédio para todo mundo, independente do sintoma, do histórico, das alergias, da queixa. Óbvio que não vai funcionar, gente. Ah, tô com dor de cabeça, toma dipirona. Eu estou com dor no ouvido, toma dipirona. A gente sabe que é antibiótico. Ah, estou com infecção no ouvido. Ah, toma dipirona. Ah, eu estou com meu pé quebrado. Toma dipirona. Ah, eu estou com diarreia. Toma dipirona. Ah, eu estou com queda de cabelo. Toma dipirona. Vai resolver? Não, vai resolver para quem está com dor. Entende? Se a gente olha de forma igualitária para todos os casos e não olha de forma individual, impossível. Dá certo para todo mundo. E aí, quando o método falha, e em vez de você questionar o método, a indústria financeira ela culpa você. Você não teve disciplina o suficiente. Não, mas se você tivesse se esforçado, tinha dado certo. É uma coisa perversa. O produto não funciona, mas a culpa é sempre do consumidor. Será que a gente pode adaptar o produto para cada consumidor? Principalmente a gente falando sobre dinheiro, que é uma coisa individual e não uma coisa global. É por isso que eu trabalho com finanças comportamentais, porque eu acredito que cada pessoa é única e merece uma abordagem única. Na minha consultoria financeira individual, antes da gente olhar para os números, antes da gente definir o seu orçamento, o investimento, reserva, quitação de dívida, eu preciso entender quem é você. Qual que é a sua história? Qual que é a sua crença? Quais que são os seus medos? Quais que são os seus gatilhos? Quais que são os seus hábitos perigosos com o dinheiro? Como que precisa ser? Qual que é a dificuldade que você tem no planejamento? É porque é difícil? É porque tem muita aba para preencher? É porque você não entende? É porque você tem. O que é que acontece? Como é que funciona a sua mente quando você precisa tomar decisão financeira? É isso. Primeira coisa é a gente fazer um mapeamento de você. Por exemplo, eu já atendi pessoas que não conseguiam economizar porque associava guardar dinheiro com ser miserável. Era algo que ela via na família e na infância dela. E aí, cara, eu preciso. Não, guardar dinheiro. Não posso falar não. Tenho que falar sim para todos os meus gostos. Eu tenho que falar sim para todas as pessoas. Já atendi pessoa que gastava compulsivamente sempre que se sentia mal. Sempre que alguma coisa ia mal, era uma forma dela ir lá e se autocompensar. Comprar a sensação de pertencimento. Eu já atendi pessoas que evitavam investir porque tinham medo profundo de perder tudo. Porque às vezes já viu acontecer na família, das pessoas que quebraram, por exemplo, dos pais que quebraram lá na hiperinflação. Você acha mesmo que planilha ela vai resolver esses casos que eu tô falando? Óbvio que não. Porque o problema não está necessariamente na matemática, está na relação emocional e psicológica que cada pessoa tem com o dinheiro. Então, na consultoria, a gente trabalha primeiro esses aspectos psicológicos, comportamentais, de hábitos. A gente mapeia, faz um mapeamento dos seus padrões, a gente entende as suas resistências. Entendido tudo isso, mapeado tudo isso, a gente vai entender como a sua mente funciona com o dinheiro e aí sim vamos criar estratégias que funcionam para você, não uma coisa pronta. Não uma coisa rígida. E estratégias que funcionam com você, de acordo com aquilo que você quer. Não eu chegar e falar assim: toma, esse é o orçamento. A partir de agora você pode fazer assim. Não é isso. Que autonomia financeira que você vai ter quando você sair da minha consultoria? Zero. Um total de zero. Total de R$ 0. Porque olha só, que interessante, quando você para de lutar contra você mesmo, contra as suas crenças, trabalha aí com seus padrões naturais, entende, sai do piloto automático, tudo faz sentido. Se você está diante de uma compra, rapidamente te vem à mente as coisas que você já decidiu antes na consultoria comigo. Então você tem muito mais facilidade de decidir comprar ou de não comprar. E não depois que já comprou e você se sente frustrado.
sabe? Você começa a se sentir mais empoderado, fala, cara, eu dou conta! Uhul, eu consigo falar não para essa promoção, que legal! Se você está se reconhecendo em tudo que eu falei aqui, se você já sentiu como a única pessoa no mundo que não sabe lidar com o dinheiro, se você já se comparou com outras pessoas e se sentiu inadequado, você não está sozinho. Principalmente, tá? Eu quero que você saiba que não é eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, e você para sempre assim. Você precisa de uma abordagem que respeita a sua individualidade. E é isso que eu faço, é isso que eu ofereço na minha consultoria individual, um espaço sem julgamento, onde você pode ser honesta com suas dificuldades, onde a gente vai mapear os seus padrões, criar estratégias que vão funcionar para você. Jane, vão funcionar em 100% dos casos, em 100% das vezes? Não, porque você é uma pessoa e a gente existe sazonalidades na gente, mas vai ser tão simples voltar. É igual dieta. Não adianta eu cortar tudo de uma dieta, sendo que eu não vou conseguir manter aquilo ali. Eu preciso de um orçamento tão simples e eficiente que cabe para mim, para os meus desejos e vontades, que se eu sair eu consigo voltar. Não é curso, não é grupo, é eu e você, tá? Não é um método trabalho individual, personalizado, focado em entender como você funciona com o dinheiro e qual que vai ser a melhor forma de você montar um planejamento financeiro que funciona, tá? Eu trabalho com vagas limitadas, justamente porque cada caso demanda tempo e atenção individual. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um desejo, cada pessoa tem um objetivo e esses objetivos eles são respeitados na consultoria. A consultoria ela é tanto para a pessoa física quanto para a pessoa física e negócios, tá? Tem muita gente que tem as finanças pessoais misturadas com as finanças da empresa e vira ali um caos instalado na terra. Mas independente de qualquer coisa, eu quero deixar uma mensagem para você. Parem de se comparar com a versão editada da vida de outras pessoas. Vocês não sabem da história que cada pessoa carrega, que medos, que traumas, dificuldades. A única comparação válida é de você com você mesmo. Você hoje versus você do passado e qual que é a pessoa que você quer se tornar no futuro. E se vocês estão aqui assistindo esse vídeo, buscando se informar, querendo melhorar, vocês estão no caminho certo. Vocês já estão fazendo mais do que a maioria das pessoas que fingem ter controle de tudo. Para quem tem interesse na consultoria, o link para a aplicação está na descrição. E para todos vocês, lembrem-se, ter dificuldades financeiras não faz de você pessoas inferiores, faz de vocês pessoas humanas, lidando com um sistema que não foi feito para ser fácil, mas que a gente vai mudar isso. A diferença entre você e quem parece ter tudo resolvido pode ser menor do que você imagina. E você também é capaz de chegar lá. Até o próximo vídeo.